Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Quando você se separar de toda a incredulidade, Deus te abençoará. Abraão viu a mão de Deus se mover em poder porque se separou. Ouvintes, nós estamos vivendo num mundo de curiosidade científica, supersticiosa e especulações, interrogações em todos os sentidos. E chegamos a ver, ouvir até isto. Você sabia? E nesta hora nós vamos fazer uma pergunta. Você sabia? Você sabia que até 325 anos depois de Cristo, note isso, 325 anos depois de Cristo, não houve um batismo sequer nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Mas sim, em nome do Senhor Jesus Cristo? Isto quer dizer que somente 325 anos depois de Cristo, do Concílio de Nicéia para cá, que criaram o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Até então só havia batismo cristão em nome do Senhor Jesus Cristo, tanto na Bíblia como na história. Nos Atos dos Apóstolos, começando por Atos 2:38, e até 325 anos depois de Cristo. Curioso, não? O batismo faz uma separação, e o batismo fala também de obediência. É para uma boa consciência, e quem obedece tem boa consciência. E também o batismo separa um povo. O povo foi separado pelo batismo,
de João. Mas Paulo, em Atos 19, veio e mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. O que ele recomendaria agora para você? É que você fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, o crente está sendo batizado ou não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, perfeitamente, porque Senhor é Pai, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Esta é a razão de não ter um batismo na Bíblia e na história até 325 anos depois de Cristo, nos títulos. Porque Jesus disse batizando-as em nome, não em nomes. Não em títulos, mas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ele próprio dissera a João: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Cumprindo a justiça de Deus, nestas mínimas coisas, podemos então pensar nas máximas. Mas é certo que ninguém pode pensar numa fé perfeita, numa separação correta, sem lembrar do pai da fé, que é Abraão. E o profeta, falando de Abraão, de sua separação em cumprimento a toda a justiça de Deus, que isto se resume exclusivamente na obediência à palavra. Ele disse: quando você se separar de toda a incredulidade, Deus te abençoará. Quem estava separado de Miriam? Ora, quem não gostaria de estar junto com a irmã do profeta? Mas quem estava separado de Miriam, lá quando ela murmurou contra Moisés, foi salvo, não morreu. Quem estava separado da incredulidade, porque diga a qualidade de livro que você está lendo, a qualidade de coisa que você está vendo, as pessoas com quem você está andando, as pessoas a quem você está ouvindo, e eu direi a qualidade de espírito que você tem. Você não tem um espírito melhor do que qualquer pessoa errada no mundo. É fácil julgar os espíritos. E eles só transmitem, os mensageiros, os ministros da incredulidade, só transmitem e geram atmosfera de terror, de pavor, de alarde, de confusão. E quem cresce na fé dentro de uma atmosfera desta? Separar como Abraão seria fugir de tais instrumentos, resisti-los. Fugir aí seria resisti-los de uma maneira firme, de fronte erguida. Agora, quando Abraão se separou, fugindo até de sua própria parentela, ele estava resistindo à incredulidade. O profeta disse que se ele não se separasse da sua gente, a sua fé não passaria do mesmo nível que sua gente tinha. Era uma gente boa, não era criminosa, não era um povo ladrão, bárbaro. Era um povo bom. Para começar, eram hebreus, mas tinha que separar-se deles. Se quisesse, de fato, ter uma fé diferente, num nível muito mais elevado. Embora aquilo parecesse que era uma queda. A vida de Abraão parece que foi de queda em queda, de fracasso em fracasso, por fim até a apostasia e a mentira.
Por fim, até a mulher que tinha sido transformada pelo poder transformador foi parar no quarto de um outro homem. Mas Deus computara antes de tudo é que ele havia obedecido no sentido à separação. No sentido da separação. E separando-se, Deus podia lhe falar. Você sabe que você tem certos assuntos com determinadas pessoas e você não pode falar perto de outras. Assunto com uma filha, com um filho, com o marido, espera a visita sair, espera ficar a sós, espera os filhos dormirem para você falar aquilo. Você quer sempre ter a pessoa à parte. Sim. Há muitos também que estão semeando a discórdia. Eles agem da mesma forma. Ele quer te pegar na fronteira. Ele não pega ninguém que está lá no meio. Porque há muita gente. Mas ele te pega ali na fronteira. Ele tem acesso à sua casa. Ele tem acesso a seus ouvidos. Ele tem acesso às suas especulações. Ele conhece que você é curioso. Que você gosta de saber notícias novas. Se você vivesse em Atenas no tempo de Paulo, você estaria lá naquela colina, no alto, para saber as novas do dia, ler o jornal do dia. Mas Deus também faz isto. Ele chamou o profeta 40 milhas dentro da neve para falar simplesmente com ele que havia uma trama contra ele. 40 milhas na neve, simplesmente para dizer, há uma trama contra você. E ele separou Abraão para falar para ele, eu virei a ti, no tempo próprio, e Sara conceberá e dará à luz um filho. Ele tinha que estar separado. O segredo foi este. E nisto ele cumpria toda a justiça. E com o batismo, Deus te separa. Te separa do batismo trinitariano, embora o batismo de Jesus Cristo possa fazer de você somente um unicista. A unicidade, o batismo em nome de Jesus Cristo, isso é apenas o primeiro degrau. É o abecedário, não é? Da fé. Isso é rudimento, mas se não podemos nem as coisas mínimas, o que queremos com as máximas? Agora Deus separa. Separou Abraão. Gideão estava separado, malhando trigo, separado de todo alvoroço, em torno do que o inimigo estava fazendo. José foi separado de seus irmãos. Moisés, Deus o separava do povo. Não importava se o povo estava morrendo lá embaixo, pecando. Ah, Moisés, você que é culpado do povo cair. Veja o que está acontecendo lá, vai haver morte, tudo por sua culpa. Deus não encerrou, Deus não diminuiu os dias, os 40 dias do Monte Sinai, lá daquele monte. Deus não diminuiu. Quando chegou ali pelo 20º dia, disse, Moisés, eu paro aqui de dar a lei, de trovejar aqui, você corre lá embaixo, porque o povo está morrendo por causa de você. O povo está pecando, o povo está escandalizado, o povo está se arrasando por causa de você, Moisés, corre lá. Não, Deus não fez isto. Havia alguém lá embaixo que não estava cometendo aquilo. Havia um Josué representando o Espírito Santo e um Caleb ao lado desse Josué. Com este Josué, havia alguém que não estava se prevaricando por causa da demora, por causa de Moisés, por causa da separação. Importa, antes de tudo, cumprir toda a justiça. Convinha a Abraão se separar da incredulidade e muitas vezes se separar das pessoas. Convém a qualquer crente separar da incredulidade. Abraão lhe convinha andar em sua própria terra, em seu próprio terreno. Ele e Deus, sozinhos, porque ele era um profeta.
O mundo não compreendeu por que Abraão fez tal escolha. Porque ele deixou seu lar, porque ele deixou sua igreja, porque ele deixou seu povo, porque ele fez uma coisa tão precipitada para peregrinar em uma terra estranha, onde não havia água ou alimento, que tem deixado a igreja hoje para se separar de quê? De quem? Se não pode separar nem dessas mulherzinhas carregadas de pecado que vivem de casa em casa, de esquina em esquina. Porque ele foi para o deserto desolado, onde os homens não tinham ido ainda. Por que Abraão se separou? Mas lhe convinha, pois ele era um profeta de Deus, e o corpo de Cristo é o profeta de Deus agora. Lhe convinha se separar de toda a incredulidade, isto é, de todos os instrumentos da incredulidade, de todos os instrumentos de alvoroço, de todos os instrumentos de maledicência, de todos os instrumentos de covardia, de todos os instrumentos de enfermidade, voz de doenças, voz de câncer, voz de tantos males, de acidentes, de guerras e rumores de guerras. Havia um deserto para Abraão, mas não há um deserto para a noiva hoje? Havia um deserto para Maria fugir, havia um deserto para a mulher grávida fugir, mas não há um deserto para a noiva fugir. Há um lugar que ninguém gosta de estar, é na palavra. A palavra é um deserto para o mundo. Há um lugar que ninguém conhece. Abraão foi para um lugar que ninguém conhecia. Se escondeu em Cristo, porque ninguém conhece a Cristo. Conhece nascimento de Jesus, conhece morte de Jesus, tudo teoricamente. Mas isto é certo. Quando você se separar de toda incredulidade, Deus te abençoará. Então você há de ver como Abraão viu a mão de Deus se mover. Mas antes de tudo você tem que entregar sua vida nas mãos do Senhor. Porque quem foi que te tirou da miséria? Quem foi que te tirou daquilo que você acha que é desgraça, que é inferno? Foi Ele? Foi Deus? Mas e agora? Seria suficiente Abraão simplesmente sair de Ur? Não, isto foi apenas um passo. Entreguei minha vida na mão do Senhor. Lembre-se, quando você se separar de toda incredulidade, de todo instrumento de incredulidade, de todos os artistas da incredulidade, que inspiram você a pecar mais, ser mais pecadora, mais pecador, inspira o vício, a moda mundana. Quando você se separar de todos esses instrumentos, mexeriqueiros, como diz o profeta, dentro de sua casa, nos encontros casuais, então é quando Deus poderá te abençoar. E Ele está te abençoando agora. Porque você sabe, Ele chamou Abraão, separou Abraão para falar para ele do seu segredo, da coisa mais importante que havia de acontecer em sua vida. E Ele tem te chamado à parte de toda a incredulidade para falar para você daquilo que é mais importante para você. E quando você está o ouvindo, agora mesmo pelo rádio, com toda a sua atenção, quando você está lendo a mensagem, quando você está lendo a palavra, então você está separado de todo instrumento de incredulidade. E nisto Deus está te abençoando agora, com a cura divina, com o poder do Espírito Santo. Se houve uma promessa para quem foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, lá em Atos 2:38, ela foi para todos quantos Deus nosso Senhor chamasse.
Seja, portanto, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e receba o dom do Espírito Santo e todas as bênçãos de quem se separa para Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.